Olá, está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização, programa que faz um retrato do setor industrial brasileiro, falando sobre os desafios, os avanços, o mercado de trabalho, a formação profissional. A cada programa um setor diferente. Hoje a gente vai trazer a indústria de equipamentos médicos e a gente vai falar sobre a telemedicina também. O programa vai traçar um panorama do setor e falar sobre a sua importância para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Conosco estão aqui a Angélica Silva, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, tem experiência na área da saúde coletiva, atuando principalmente nos temas direitos humanos, gênero, telesaúde, telemedicina, saúde digital, informação e tecnologia da informação e comunicação em saúde. De maneira virtual, ela participa com a gente. E aqui no estúdio, o Carlos Pedrotti, que é presidente executivo da Saúde Digital Brasil, SDB. Ele é gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e docente no curso de Boas Práticas em Telemedicina, que a gente vai saber o que é daqui a pouquinho, e Telesaúde pela SDB também. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Nas redes sociais, você já sabe, @RedeTVT. No YouTube você pode ver e rever esse e todos os outros programas dessa temporada e das temporadas anteriores também. Bora lá então para o Transição de hoje, só para a gente poder contextualizar. A indústria de equipamentos médicos no Brasil é um setor importante, sempre em constante crescimento. O mercado brasileiro de equipamentos usados na medicina representa 2,5% do cenário mundial. A gente tem mais de 1.600 empresas industriais de tecnologia médica. Outras 13.500 operam na distribuição de produtos do setor. São indústrias de instrumentos e materiais para uso médico e também odontológico, de aparelhos eletromédicos, eletroterapêuticos, na cadeia produtiva, o comércio desses instrumentos todos, desses materiais todos. Aliás, todos esses subsetores apresentaram crescimento no último ano. Para a gente ter uma ideia, o setor de dispositivos médicos no Brasil cresceu 57,9% em relação ao ano passado. Teve um crescimento na importação desses produtos em cerca de 19%, só que as exportações também cresceram 11% nesse período. Bom, esses dados todos é para que a gente possa demonstrar o potencial, o crescimento, a inovação, a importância desse setor, do setor de equipamentos médicos no Brasil. E por que a gente está falando isso? É porque cada vez mais a tecnologia é importante para o atendimento médico, em especial para quem mais precisa. E a gente vai ver isso na prática já na primeira reportagem do Bruno Mascarenhas. A telesaúde foi regulamentada por lei em 2022 no Brasil e o SUS está investindo seriamente nela e na digitalização da saúde. Para isso, o governo federal criou a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Para a gente entender melhor como está sendo ampliada a saúde digital no SUS, a gente conversou com a Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital, e a gente vai ver o que ela tem a dizer. A telesaúde já vinha sendo usada pelo SUS desde a década de 2000. Já a telemedicina ou teleconsulta só passou a ser utilizada após a pandemia da Covid-19, mas ela é feita dentro de critérios rigorosos. A gente deve sempre, no momento de optar por uma teleconsulta, explicar para o paciente o que é, como é que se faz, vantagens, limitações, e o paciente tem a prerrogativa de autorizar ou não, se ele quer ou não fazer. A teleconsulta torna-se importante quando o contato pessoal entre paciente e médico não é possível, como nos casos de isolamento geográfico do paciente. Locais remotos que estão isolados, a gente já tem levado os kits de telediagnóstico com equipamentos portáteis para se colher os exames. Esses exames são enviados para um centro de telediagnóstico que lauda o exame e já encaminha para o profissional para aí sim, né, tendo os exames, aí você saber, eu consigo resolver o problema desse paciente sem ele se deslocar ou ele realmente vai precisar se deslocar. O Ministério da Saúde mantém 32 distritos sanitários indígenas espalhados pelo país. Pelo menos a metade deles já está sendo preparada para se beneficiar dos recursos da telesaúde do SUS. A nossa equipe já visitou, já capacitou as equipes, já levou os kits de telediagnóstico e com isso eles já estão recebendo as ações de telesaúde, pelo menos para atenção especializada, e os profissionais de atenção básica desses locais estão capacitados
para esse trabalho. A iniciativa começa a chegar também a territórios quilombolas. A transformação digital está sendo implantada em áreas urbanas carentes, como no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O SUS investe em tecnologias para fortalecer a telesaúde e torná-la mais eficiente, facilitando diagnósticos e a relação médico-paciente. Tem alguns sensores que são acoplados ao equipamento de telesaúde, que a hora que o paciente chega e abre a tela, ele já coleta os sinais vitais. Então, ele já sabe ali como é que está a pressão, como é que está, né, os sinais vitais, o batimento cardíaco, a frequência respiratória, ele já colhe isso automaticamente. A gente está fazendo junto com universidades públicas, com o Centro de Pesquisa de Inovação, projetos onde a gente vai ter também o prontuário falado. Então, através do prontuário falado, com a inteligência artificial generativa, assim o paciente e o profissional estão interagindo e enquanto eles estão interagindo, as perguntas e respostas já são automaticamente registradas, de tal maneira que o profissional não precisa ficar anotando, ele já tem um registro e isso melhora a interação dele com o paciente. O SUS mantém conexão com os complexos reguladores de todos os estados da federação, que detêm dados dos pacientes, monitoram e acompanham o histórico de cada um. Com a ajuda da telesaúde, o SUS já está implementando a integração desses complexos reguladores, o que tornará o sistema mais eficiente. Se você usa a telesaúde junto com o complexo regulador, você reduz encaminhamento, você reduz a fila de espera, você organiza a fila de espera melhor por ordem de prioridade. Este processo evita remoções desnecessárias de pacientes, o que desonera o sistema e o torna mais sustentável. O estado do Ceará traz um bom exemplo. No estado do Ceará, 918 teleatendimentos impactaram em que eles mediram isso, está num painel que eles divulgam, 256 mil quilômetros deixaram de precisar ser percorridos para um atendimento de saúde. A nova Secretaria de Informação e Saúde Digital está integrando todas as informações dos pacientes pelo aplicativo disponibilizado gratuitamente aos cidadãos, o Meu SUS Digital. Este sistema poderá ser utilizado em atendimentos até fora do país. O cidadão passa a ter o seu histórico clínico, seus certificados de vacinação que ele pode emitir quando ele precisa para uma viagem ou comprovar a vacinação, a rede de atendimento mais próxima, georreferenciada, que ele quer consultar, a fila no transplante de órgãos, se ele estiver na fila do transplante, ele pode acompanhar pelo Meu SUS Digital. A outra interface é o SUS Digital Profissional, que é o profissional, no momento que está atendendo esse paciente, em qualquer ponto da rede de serviços de todo o país, e seja no setor público, privado, na atenção primária, alta complexidade, ele poder abrir o prontuário eletrônico do paciente e tem um tagzinho lá onde ele entra no SUS Digital Profissional desse paciente e consulta o histórico clínico desse paciente, de atendimentos que ele já recebeu. A visão de futuro é a gente ter o país todo integrado nesse processo de transformação digital, com o prontuário eletrônico estabelecido, com o paciente podendo acessar toda a rede e os seus dados de saúde por meio do Meu SUS Digital, o profissional que o atende podendo oferecer continuidade e qualidade do cuidado, e ele tendo o atendimento que ele precisa com qualidade na hora que ele precisa. Muito bem, a gente tem que levantar um ponto aqui, que eu tenho certeza que quem está em casa deve estar se questionando isso, perguntando isso. A gente está com duas feras aqui, né? O Pedrotti e a Angélica, que são feras em saúde digital. E aí a questão é a seguinte: muita gente pode até chegar a fazer críticas a respeito da digitalização da saúde, questionando ou alegando que se perde a humanização do atendimento. Pelo que a gente está vendo aqui, pelo que a Ana Estela disse na reportagem aqui ao Bruno, a gente tem muitos elementos ali para
achar justamente o contrário. Tanto é que tem assim, todo o prontuário de um paciente, ele vai estar lá para ser consultado sempre que for necessário. Então eu queria que vocês contassem para a gente, né? Vou começar com a Angélica Pedrotti. Falar sobre isso. Desumaniza, humaniza a saúde digital? Como é que fica a relação médico-paciente tão cobrada pelos pacientes aí que seja humanizada? Então, André, tudo bem? Sim, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela pergunta. O que acontece? Tudo depende, né? A tecnologia ela está para nos servir em relação a qualquer objetivo. E no caso do objetivo ligado à saúde e à qualidade de vida, à medicina, enfim, ao campo da saúde de uma maneira geral, é proporcionar um bem-estar, né, o aumento da qualidade de vida desse paciente, desse usuário, e a tecnologia tem que estar a serviço disso. E, assim, a Ana Estela, na reportagem que a gente acabou de ver, dá alguns exemplos práticos disso. Por exemplo, o prontuário falado. O prontuário falado, ele vai ter um impacto bem interessante no que diz respeito à relação médico-paciente, porque hoje em dia, e não falo só a relação médico-paciente não, a relação do profissional de saúde em geral com o paciente, desde aquela pessoa na recepção até a pessoa na triagem, né, o enfermeiro, até chegar no médico, eles estão sempre olhando para a tela. Então, eles estão sempre olhando na tela porque há muitos campos, alguns prontuários são mal estruturados e o profissional de saúde fica muito imerso em muitos campos para preencher. E acaba se distanciando do problema real, que é o paciente na frente dele com um problema de saúde a ser resolvido, né? E o paciente não se sente acolhido. Quer dizer, essa é uma tecnologia que vai favorecer o acolhimento do paciente. Esse é um exemplo de vários, né? Por exemplo, a telesaúde, ela não é só necessária nas áreas remotas. Ela é necessária também nos centros urbanos superpovoados, por exemplo, uma mãe com um filho com paralisia cerebral, já crescido, com problemas de locomoção e que não pode pegar um ônibus para qualquer coisa. Tem um exemplo até aqui da grande São Paulo, né? O tanto de casos que a gente vê de pessoas que enfrentam dificuldades realmente para chegar num posto de saúde, para ter atendimento médico. Agora eu quero ouvir você também, Pedrotti, sobre isso. Fica a pergunta, né? Humaniza, desumaniza, qual que é a relação que você faz? Bom, primeiramente, muito obrigado, André, pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui junto com a Angélica. Cumprimento também aos espectadores. Eu gosto muito de parafrasear o Dr. Xiao Wen, que é um dos pais da telemedicina no país, que diz que não há nada mais desumano do que a ausência do acesso. E quando você fala de telesaúde, no SUS principalmente, ela se traduz em trazer acesso a essas pessoas à saúde que antes não tinham nada. E eu gosto muito também de colocar os 5 pilares que dirigem inovações tecnológicas em qualquer setor, principalmente na saúde, e que a telemedicina acaba atendendo. O primeiro deles, redução de custo na saúde. Porque você, evitando deslocamentos, você reduz esse custo, porque você consegue prover um serviço em pessoas que não precisam se deslocar até o local para ter esse serviço. O segundo é a experiência do paciente, que não precisa ficar esperando em longas filas para ser atendido. O terceiro, que é a experiência do profissional de saúde, que em seguida o profissional pode variar a sua prática para não estar o tempo todo no dia a dia corrido de uma assistência à saúde, de um pronto atendimento, e pode transicionar eventualmente para isso. O quarto item, que é a melhoria da qualidade da saúde para a população, porque eventualmente essas pessoas não têm acesso à assistência especializada, por exemplo, e ela passa a ter acesso através de mecanismos de telesaúde. E o quinto, e um dos mais importantes, chamado Quintuple Aim, que são os 5 objetivos. O quinto? Quintuple Aim, que é o 5 objetivos de um instituto americano chamado Institute for Healthcare Improvement, que ele determina quais são esses objetivos. O quinto foi introduzido recentemente, é equidade
em saúde. E a telemedicina, a telesaúde, ela é um grande instrumento de trazer equidade de acesso à saúde. E quando a gente fala em equidade, a gente está falando numa democratização do atendimento para as pessoas, né? Eu só vou deixar claro, quando a gente fala sobre isso, é para que todo mundo tenha o acesso necessário ao serviço, né? Exatamente. Uhum. Agora, eu queria aproveitar que o que a gente falou aqui no começo sobre as boas práticas, né? Que ficou até na sua apresentação, as boas práticas médicas. Como é que a gente traduz isso, Pedro? Exato. Nós, na Saúde Digital Brasil, como entidade que reúne os principais prestadores de telesaúde e também aqueles que contribuem com a tecnologia que embasa a prestação de serviços de saúde à distância e serviços de saúde digital em geral, nós elaboramos, né, um manual de boas práticas que está disponível gratuitamente no nosso site saudedigitalbrasil.com.br e que atrás desse manual existe um curso que nós orientamos as pessoas a como seguir essas boas práticas, porque é algo novo, André. A telesaúde, ela foi introduzida, o atendimento direto ao paciente, desde 2020, como muito bem disse a Ana Estela Haddad. E isso foi muito fortemente alavancado pela pandemia. Então, com isso, ficou um gap de ensino, de conhecimento com os profissionais que prestam assistência à saúde e que precisam se adaptar a esse novo mundo. E essa questão da educação é um ponto muito forte para a gente. Muito bem. A gente está se encaminhando aqui para o fim do bloco, mas eu quero voltar um pouquinho aqui com a Angélica e ainda voltar sobre a telemedicina, só para a gente poder concluir essa parte do atendimento, do acesso, enfim, da humanização. A história recente tem mostrado que funciona, então. É isso, Angélica? É isso que a gente pode concluir, não é? Sim, funciona, como eu disse no começo, de acordo com os objetivos, né? É interessante ver que no Brasil existe um movimento desde meados dos anos 2000 nesse sentido, né? Tem a Rede Universitária de Telemedicina, que começa em 2006, com vários projetos que vão alavancar experiências em universidades brasileiras e centros de pesquisa relacionadas a esse atendimento à distância, estudando justamente a inovação com humanização, né? E que todos esses esforços que vão de meados dos anos 2000 para cá vão desembocar agora num atendimento mais especializado e diversificado, enfim, que pode ser comparado a outros países nesse momento. Muito bem. Olha, o Transição vai fazer um breve intervalo, a gente vai voltar falando mais sobre telesaúde. Mais uma vez aqui, só para você poder se situar, a gente está falando sobre a telesaúde, sobre o Sistema Único de Saúde, justamente para falar sobre a importância do setor industrial que faz toda essa tecnologia, que fabrica todos esses equipamentos, enfim, que subsidia tudo isso para que tudo isso possa acontecer, para que, como o Pedrotti disse aqui, para que haja equidade no atendimento, para que todo mundo possa ter acesso. A gente está trazendo o tema para essa vertente hoje. Então, fica aí que a gente vai voltar já falando mais sobre isso. E a gente já está de volta hoje falando sobre telemedicina no Transição e, claro, sobre a tecnologia envolvida nesse tema. Com a gente aqui a Angélica Silva, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e o Carlos Pedrotti, que é presidente executivo da Saúde Digital Brasil, SDB. Eles estão aqui com a gente para trazer informação, para a gente poder explorar mais o assunto. A telemedicina, como a gente viu no primeiro bloco, tem demonstrado benefícios significativos, como a melhoria no acesso aos cuidados de saúde e resultados positivos em diversas áreas, embora ainda existam desafios a serem enfrentados, a serem superados. Agora a gente vai falar sobre telemedicina e teleaprendizado. O Sistema Universidade Aberta do SUS, o UnaSUS, foi criado em 2010 pelos Ministérios da Educação e da Saúde para atender as necessidades ligadas à capacitação e educação dos profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. Mais de 3 milhões de alunos já se formaram pela UnaSUS. Para entender melhor como funciona essa instituição, o Bruno Mascarenhas conversou com o professor Luiz Carlos Lobo, pioneiro da informática médica no Brasil. Vamos ver na reportagem. A telemedicina não substitui o médico de jeito nenhum, nem a inteligência artificial. A opinião de um médico experiente, como o professor Luiz Carlos Lobo, é sempre importante, mas
Apesar de sua ponderação, ele próprio sabe da importância da telemedicina e dos cursos online ligados à área. A evidência desta evolução está na criação da UnaSUS em 2010, constituída por uma rede de universidades com o objetivo de capacitar profissionais do Sistema Único de Saúde. Começou com 7 universidades, hoje ela tem 35 universidades que contribuem com seus cursos eles são centralizados na UnaSUS, que distribui esses cursos pelo Brasil inteiro. Hoje ele chegou a ter uma cobertura de todos os municípios do Brasil, em todos os seus cursos, seja nos seus vários níveis, seja especialização, de aperfeiçoamento, de continuidade, enfim, até mestrados ela desenvolveu nesse período. A UnaSUS permite a integração de diversos cursos e especializações de diferentes entidades, o que traz mais eficiência na capacitação dos profissionais da saúde. Para fazer os programas da UnaSUS eu preciso ter medicina, preciso ter enfermagem, preciso ter odontologia e outros. Eu preciso ter ao mesmo tempo a participação do pessoal de informática e do pessoal de audiovisual, e do pessoal de comunicação e do pessoal até de avaliação estatística. Que haja uma integração entre as universidades, fazendo com que o material que é produzido por uma pode ser partilhado por outras universidades. A ideia nossa era, inclusive, ter uma sigla e senha para os alunos que permitisse ele acessar material de todas as universidades integrantes, mas até agora a gente teve uma certa dificuldade em obter essa uniformização. Além da integração entre as universidades, a UnaSUS prevê a integração da academia com o atendimento à população. É que ela se integre com serviços de saúde para poder, de certa forma, favorecer e complementar o que o serviço de saúde deseja de formação do seu pessoal. Então, eu preciso ter universidade de uma forma integrada, junto com os serviços de saúde, com gestores desses vários serviços de saúde nos seus vários níveis. Os alunos da UnaSUS tornam-se profissionais capacitados para atuar em diferentes áreas. Eles têm acesso a aperfeiçoamento, atualização, qualificação, educação profissional em cursos das 35 universidades públicas ligadas à UnaSUS. Os cursos permanecem disponíveis na web, de maneira que os alunos conseguem tirar dúvidas ou se aprimorarem a qualquer momento. Todos os cursos são online, todos os cursos são oferecidos com modelos de autoinstrucionais, de tal forma que o aluno possa aprender, possa interagir com a matéria. Quantas vezes ele achar que deve interagir, em qualquer lugar, ele pode interagir no trabalho, em casa, onde for, e quantas vezes ele achar necessário para poder ter aprendido, se ele quiser fazer uma certificação de todas as unidades que ele interagiu. O Ministério da Educação desenvolve uma frente importante para a adoção da telemedicina, chamada Rede Universitária de Telemedicina, a Rede RUT. Prevê a implantação de unidades de telemedicina em todos os hospitais universitários do país. Para o professor Luiz Carlos Lobo, a telemedicina vai além das consultas médicas. Que é você poder, por exemplo, registrar uma lesão da pele com o seu celular, enviar para um centro de telemedicina, que você possa comparar com um banco de dados ou um banco de imagens que você tenha e que permita fazer um diagnóstico mais célere. E também permitir você, através da telemedicina, acessar aos sistemas de Large Language Models ou sistemas generativos, que é um sistema como o GPT ou o Gemini, agora da Google, que permitem responder a questões relacionadas a dados do paciente. Nós estamos ainda com uma definição a ser feita pelo Ministério que permita que alunos e residentes e profissionais da área de saúde possam acessar livremente o ChatGPT e o Gemini. Ainda não tivemos uma definição em relação. Estamos esperando uma decisão do Conselho Nacional de Saúde em relação a isso. Os novos médicos contratados pelo Ministério da Saúde, seja para o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, ou para o Mais Médicos, ou Médicos pelo Brasil, são capacitados pelos cursos online oferecidos pela UnaSUS. Não só esses profissionais.
o secretário de Saúde de Mato Grosso obrigou a todos os médicos que entraram no programa de medicina de família a realizarem um curso de especialização em saúde da família oferecido pela UNASUS através das suas universidades. E houve uma melhoria significativa da qualidade do atendimento depois que os médicos auferiram o conhecimento com esse curso de especialização oferecido. Muito bem, vou fazer algumas reflexões aqui, né, para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui, Angélica, Pedrotti. A cada programa que a gente traz aqui, a gente fala sobre a tecnologia substituindo mão de obra, né? E aí esses trabalhadores têm de passar por cursos de requalificação, de realocação, inclusive no mercado de trabalho. Aqui no assunto que a gente está trazendo hoje sobre medicina, telemedicina, a gente percebe, aí vocês vão me dizer se eu estou errado ou não, mas a gente percebe que precisa de tecnologia, a tecnologia está começando a fazer parte, no entanto, isso não está substituindo o posto de trabalho, é isso? Exatamente. André, a telemedicina, a telesaúde como um todo, ela serve como meio logístico, ou seja, ela substitui o transporte, ela substitui o local. Mas o profissional continua sendo absolutamente necessário. E ele se torna mais eficiente, suprindo uma necessidade muito importante relacionada ao déficit, às longas filas de espera para especialistas e para uma série de outros profissionais da saúde em geral que precisam para dar atenção à saúde necessária para a população. Então, hoje nós não temos essa substituição. É lógico que os meios eles estão tornando os profissionais mais eficientes, mas o déficit é enorme. Então, há para todo mundo. Então, a gente ainda está num horizonte em que a tecnologia ela está sendo um facilitador e não algo que substitui o profissional. Está atendendo a demanda, né? A demanda é grande e até eu ia perguntar se faltam profissionais ou não, você já acabou de responder também. Mas eu quero ouvir também a Angélica sobre isso. Diga lá, Angélica. Então, André, um prazer ouvir Luiz Carlos Lobo, hein? Maravilha, mas assim, então, a gente está num momento, eu diria assim, é uma moda, mas é uma palavra bem adequada, que é um momento disruptivo. O mercado de trabalho em geral, por causa das tecnologias, do advento da IA, enfim, da inteligência artificial. E assim, eu diria que esse modelo dos Massive Open Online Courses, né, que é o modelo que o UNASUS adota, e que inclusive grandes universidades adotam, como o MIT, né, ou a própria Johns Hopkins, é uma forma de disseminar o conhecimento assim, inédita, sabe? É uma forma de disseminar o conhecimento e quando você qualifica o profissional em serviço, você está qualificando também o atendimento ao paciente. Então, tem um impacto, assim, quando a gente mensura isso, só vê coisa boa. Né? Então, e esse momento que chamam de disruptivo, da transformação digital, que está transformando, inclusive, a nossa maneira como professores na saúde pública de dar aulas, né? Nessa questão aí dos cursos da teleeducação, da educação à distância, mas que, no fim de tudo, é o processo ensino-aprendizagem, é a educação, né? Ela traz novos profissionais, né? Aí você está falando sobre o mercado de trabalho, ele restringe? Sim. Não, ele traz, inclusive, novos profissionais para esse cenário do cuidado. Né? Desculpa, Angélica, só para a gente poder entender, quando traz novos profissionais, são novas funções, são criadas novas funções, então, você pode dar exemplo para a gente? Desculpa só te interromper, depois você continua o teu raciocínio. Tá, tudo bem. O designer instrucional. O designer instrucional ele é muito importante para a confecção desses cursos São cursos que a pessoa vai fazendo, são automáticos, né? Ela vai passando por fases automaticamente, eu esqueci o nome agora. E o que acontece? Eles precisam de um profissional atrás que vai fazer
vai fazer a arquitetura do conteúdo, como é que ele vai navegar no conteúdo, ele também pauta o designer que vai botar as fotos, os vídeos, enfim, é como se ele fosse um arquiteto atrás desse curso desenhando. O professor passa para ele esse conteúdo e ele vai conversando com o professor e adequando dentro do curso da maneira que o aluno se sinta à vontade, enfim, que ele possa prosseguir e possa ter realmente uma assimilação desse conteúdo, né? O designer instrucional hoje é importante e vital para qualquer ação de curso à distância de teleeducação, né? E a gente pode dizer que a gente tem, assim, vamos dizer, know-how a gente tem, mas a gente tem instituições o suficiente para formar esses novos profissionais. Em termos de oferta de formação, como é que a gente está? Você consegue traçar um panorama? Olha, André, um dos problemas é que, eu acho em todos os setores, a evolução tecnológica, ela está exponencial, está rápido, superando a velocidade com que as universidades conseguem adaptar seus currículos, por exemplo. E disso nasce a necessidade de um novo modelo instrucional, um novo modelo de você se capacitar, que, por exemplo, são esses MOOCs, né, que é o MOOC, que é o Massive Online Courses. Então, esses cursos, eles estão sendo desenvolvidos para capacitar um dado específico e são muito mais rápidos de serem produzidos e de serem adaptados à necessidade de cada um. Esse exemplo da Unasus é muito elucidativo, porque as universidades em conjunto constroem conteúdo que vão acessar não só médicos, mas profissionais de saúde de todas as pontas, enfermeiros, até os agentes de saúde que estão lá na ponta. Um detalhe, um exemplo que eu vou acrescentar, o que a Angélica colocou de novo profissional, é no facilitador de telemedicina. Olha que interessante. Existe uma metodologia de atendimento chamada de teleinterconsulta, em que você tem um médico em uma ponta profissional que é o especialista, e na outra ponta você tem um facilitador que está ajudando o paciente a se conectar. Porque os pacientes, principalmente aqueles de menor literácia digital, eles dificilmente sabem como lidar com os equipamentos, lidar com a tecnologia, o software, e esse facilitador, ele ajuda o médico à distância a executar a consulta. E é uma nova função que também precisa de uma nova formação, um novo detalhe, um novo curso, uma nova capacitação para que ele se adapte a esses sistemas informacionais, ele consiga ter essa media training também, que é de você saber se posicionar frente às câmeras, saber como se posicionar frente àquela nova metodologia de atendimento. E isso é muito significativo. Esse é apenas um pequeno exemplo. Você tem toda a cadeia de cuidado da telesaúde. Muitos imaginam que fazer telemedicina, telesaúde, é colocar um médico e um Zoom Você tem toda uma cadeia que vai desde o agendamento, da recepção, do suporte técnico para isso, da elegibilidade, da verificação da qualidade, do desenvolvimento de software, passando até chegar na consulta propriamente dita, e também da documentação eletrônica digital, o envio dessa documentação. Para que tenha os registros depois para você ter o histórico. Exatamente, todo o registro eletrônico da consulta, e que envolve então novas ferramentas, como que foi dito aí pela Ana Estela fabulosamente, que é, por exemplo, prontuário falado e outras ferramentas que ajudam o médico a consolidar essas informações e todos os outros profissionais de saúde a consolidarem as informações de forma mais assertiva, mais adequada, mais completa, para que exista uma documentação mais ampla que permita, então, uma melhoria do sistema de saúde como um todo. Lá no começo do programa a gente deu dados aqui, né, deu números a respeito da produção de equipamentos e tudo, e a gente inclui, então, nessa produção, nesse potencial, né, desse setor, justamente essa criação de tecnologia e criação de todos esses elementos, esses insumos necessários para que a telemedicina aconteça. É um campo vasto, né, Pedro? Exatamente. Vai desde
sistemas muito simples que, para a execução de uma telemedicina, você não precisa muito além de um notebook com câmera e uma internet razoável. Certo. Mas, para você melhorar isso, você começa a ter devices médicos. E esses devices que estão sendo, digamos, ainda, o mercado está muito morno no Brasil ainda para isso. Eu acho que isso é um tema importante. Vamos traduzir o devices aqui para dispositivos. Exato, assim, os dispositivos médicos, exatamente, que vão desde dispositivos de videoconferência para melhorar o áudio, como eco, enfim, até câmeras portáteis para mostrar uma lesão de pele, mostrar uma garganta, adaptadores para você conseguir fazer uma avaliação do ouvido, uma otoscopia à distância. São situações que hoje nós dependemos de soluções importadas para isso. Então, é um incentivo importante a evolução disso para que a indústria nacional desenvolva e que exista também uma massificação disso, mesmo com adaptação, distribuição e tudo mais. Ok, antes da gente encerrar esse bloco, daqui a pouco eu vou perguntar, eu quero conversar com a Angélica mais, conhecer mais o trabalho dela de pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, mas só para a gente encerrar aqui rapidamente, Pedrotti, queria que você falasse sobre a SDB. Passasse uma geral assim para quem está em casa poder conhecer, trabalha com formação também, qual que é o conceito, qual que é o objetivo, a meta? Saúde Digital Brasil é uma entidade, né, sem fins lucrativos, formada por empresas que prestam serviços de telemedicina, telesaúde e que também de tecnologia que provê a base de sustentação da saúde digital no Brasil. São mais de 30 associados, hoje representando cerca de 50 milhões de pessoas que possuem acesso através dessas empresas a sistemas de saúde digital e que executa milhões de consultas todos os meses. E então nós estamos aí no dia a dia trabalhando com a execução direta da saúde digital no país, principalmente no sistema privado, mas também no sistema público, trabalhando em colaboração com prefeituras, com estados e também com o Ministério de Saúde, do Ministério da Saúde, SUS, então. Exatamente, através de programas específicos como o PROAD, que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, que em parceria com grandes hospitais chamados de hospitais de excelência, como o Albert Einstein, o Hospital Moinhos de Vento, enfim, que fazem esse tipo de ação, esse tipo de programa e que utilizam, né, a sua imunidade tributária, o montante da sua imunidade tributária para para fornecer serviços diretamente de desenvolvimento tecnológico para o SUS, como que foi apresentado pela secretária Ana Estela Haddad. Muito bem, Pedrotti. A gente vai fazer um breve intervalo, mas volta já aqui no Transição. A gente vai, inclusive, ver com a Angélica, falar com a Angélica a respeito do trabalho dela de pesquisa, para ela, enfim, lida com direitos humanos, com questões de gênero. A gente vai conhecer mais esse universo da Angélica já no Transição. Fica aí. Transição está de volta falando sobre telemedicina. O que isso tem a ver com o nosso tema aqui da industrialização? Aí eu explico. A missão 2 do Nova Indústria Brasil, programa do governo federal para a reindustrialização do país, traz o seguinte tema: complexo econômico e industrial saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Por isso, a gente fala sobre a telemedicina. A gente está falando sobre o impacto ou a relação desse setor, né, com a indústria. A meta é ampliar a participação da produção do país de 42% para 70% das necessidades nacionais em medicamentos, em vacinas, em equipamentos e dispositivos médicos, em materiais e outros insumos e tecnologias. E aí entra a redução da dependência externa de insumos farmacêuticos, ativos de saúde, atualmente em 90%, um maior alinhamento entre as políticas industriais e de comércio exterior e a redução do custo do crédito, especialmente para equipamentos e insumos, além da ampliação da produção nacional de equipamentos médicos, como a gente disse agora aqui com o Pedrotti, e a articulação do poder de compra nos diversos níveis federativos, além da promoção de inovações. Para isso, a estratégia da prioridade de financiamento, em especial para o desenvolvimento e a utilização de tecnologias, inclusive a inteligência artificial. E é sobre isso que eu recomeço aqui o nosso bate-papo. Eu vou direto para a Angélica para falar sobre inteligência artificial também. Angélica, antes eu queria que você falasse, né, como a gente disse aqui no fim do segundo bloco, que você explicasse um pouco sobre a sua pesquisa, né, falasse o que você, com que você lida e falasse sobre inteligência artificial também. Ok.
Vamos lá, muita coisa para falar, né? Eu tenho dado aula sobre isso. Há 2 décadas eu venho estudando as tecnologias digitais da informação e comunicação voltadas para o campo da saúde, mais focada na saúde pública, né? E hoje eu sou responsável pela área temática das TDICs, né? Da saúde digital da telesaúde no Departamento de Direitos Humanos da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que é uma unidade técnica da Fiocruz. Meu olhar é mais voltado para as humanidades, ou seja, como grupos vulneráveis estão lidando com essas novas tecnologias, como eles saem de uma situação de estigma, né? E tenho concentrado meus estudos nas questões de gênero e sexualidade. Então, eu tenho projetos de pesquisa aplicados e estou mais hoje no ramo da educação, formando novos profissionais de saúde e pessoas interessadas no campo da saúde pública para pensar essas inovações de uma maneira mais humana e inclusiva, né? Essa é a minha missão de pesquisa, é uma missão de vida. E eu tenho muitos projetos voltados a essas situações. Eu acho que um exemplo legal é o Hack Girls, que é um projeto que trabalha com meninas empobrecidas. A gente faz um hackathon com as melhores alunas indicadas por escolas públicas, as melhores em ciências exatas, matemáticas, para pensar um problema de saúde que vá melhorar, uma solução de saúde que vá melhorar a vida em sua comunidade. Então, é um dos projetos que eu tenho um apreço grande, né? Porque trabalha com o futuro, enfim, entre outros, né? Mas, assim, você me pediu para falar sobre IA, né? Primeiro, deixa eu dar os parabéns, né? Por essa primeiro assim, pela iniciativa, enfim, né? Pelo que você conta, que é uma coisa bonita, assim, da gente ouvir, né? Depois, eu quero que você deixe, inclusive, o site para que a gente possa, ou algum contato, enfim, se vocês têm rede social, se esses estudos estão publicados, se essa iniciativa está em algum lugar na rede, né? Na internet, para a gente poder conhecer também, porque deve ser alguma coisa que realmente emociona. Então, já deixar os parabéns aqui para você, mas vamos lá falar sobre inteligência artificial. Tá. Então, essa é uma preocupação, porque depois da pandemia, a gente nem falou muito no nosso papo sobre pandemia, e a pandemia realmente ela trouxe novas perspectivas de aplicação em telesaúde e telemedicina. Quem trabalhava com isso já sabia que elas existiam, tentava convencer os gestores que elas eram possíveis em determinadas situações de saúde, mas a situação de isolamento social que a pandemia nos obrigou, né, ela trouxe um impulso para que essas ações fossem efetivadas. E ações, inclusive, assim, que não eram muito pensadas antes, como, por exemplo, o planejamento familiar, que vai pegar minha área de gênero, né? Nesse sentido, a gente começa... assim, e o pessoal pensa que a inteligência artificial foi uma coisa que surgiu em 2022 com o surgimento do ChatGPT. Assim como tem muita gente que acha que telesaúde é sinônimo de teleconsulta, né? Não é um campo mais amplo, né? Assim, esses estudos já existiam. É verdade que o surgimento e o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, ela traz uma nova perspectiva de mercado, né? Assim, é um produto novo que acirra a concorrência entre as grandes... os donos das plataformas, né? A Microsoft vai olhar aquilo, o Google, né? O Mark Zuckerberg da Meta, eles vão olhar aquilo, caramba, surgiu um negócio novo aí que vai me tirar, né? Vários clientes, enfim, vários usuários, eu tenho que correr atrás disso enfim, e ela traz... Só que esse é só um tipo de inteligência artificial.
a inteligência artificial, em termos de diagnóstico, ela vai trazer muitas benesses para a medicina e está acontecendo isso. O tratamento do câncer está completamente renovado e com muitas perspectivas, né? Então, a gente não tem só a IA, né? A gente, assim, na medicina, a gente vai ter já o genoma, né? A tecnologia de codificação do genoma, ela está barateada, né? Então, a gente tem a biologia sintética nos trazendo novas drogas com alguma mais facilidade, e a gente tem a inteligência artificial trazendo mais rapidez e precisão nos diagnósticos, e isso é interessantíssimo. O que me parece hoje um grande desafio é fazer isso de maneira sustentável. Existem já alguns estudos dizendo que o impacto ambiental é grande do uso da inteligência artificial. Me parece também um desafio a literacia digital, que já foi comentada por Pedrotti, né? Tanto dos pacientes que eles precisam saber onde está sendo usado IA, o tratamento ou não, né? E dos profissionais de saúde para lidar com esses sistemas também. Esse é um grande desafio, né? E saber até onde a IA pode ser usada e até onde a IA não pode ser usada. Eu gostaria de acrescentar também, André, mais uma tecnologia que daqui a uns 5 anos eu acho que vai ser realidade, que é a computação quântica, que vai cair por terra toda a criptografia que garante hoje nossas transações financeiras, a confidencialidade dos dados estocados em nuvem. A nuvem também não é uma nuvem, né? Uhum. Concretamente, ela tem um impacto ambiental também significativo. Então, assim, são muitos os desafios. Então, a gente tem que escolher bem, né? Assim, a legislação europeia hoje diz que a IA, ela tem uma classificação de risco para a inteligência artificial, né? Então, a gente tem que avaliar muito se as IAs de alto risco precisam ser usadas, já que elas têm esse impacto aí no ambiente. Teria mais coisas para falar, mas enfim. Não, tem bastante, né? Inclusive a computação quântica aqui, acho que vale até a gente fazer futuramente um programa, porque assim, só os dados que a Angélica traz aqui para a gente poderia fazer aqui uma série de, mais umas 2 temporadas aqui de programa Transição, que dada a riqueza de temas, né? Mas a Angélica está falando sobre IA de alto risco. Vamos esmiuçar um pouco o que é uma inteligência artificial de alto risco no campo da medicina? Olha, o conceito de IA de alto risco é aquela que pode causar algum tipo de dano em quem está utilizando, ou aquele que está sendo submetido aos resultados produzidos por uma inteligência artificial, André. No campo da medicina, isso é mais evidente quando existe um risco para o paciente, seja um risco na interação direta entre uma IA e um paciente, ou seja, quando ela dá um diagnóstico, ou seja, quando ela arrisca dar um diagnóstico que pode eventualmente estar errado. E tudo isso é importante existir uma comparação entre o atendimento que é realizado por humanos e o que é realizado pela máquina, para ver onde que você pode ter benefício na adoção daquilo. Existe um grande ponto que eu acho que está sendo colocado universalmente, que é a questão da responsabilidade. Quando você utiliza uma inteligência artificial para substituir efetivamente uma ação médica, uma ação de saúde, de um profissional de saúde, você tende a ter essa questão. Quem é o responsável por aquele ato? Onde está sendo? Como que você modula, como que você entende ou compreende o que está sendo realizado, qual que é o resultado daquela interação entre o paciente e a IA, ou seja, o médico e a IA. Mas vale a pena saber que o resultado até hoje, o saldo é muito positivo. Já faz pelo menos 10 anos, isso pouca gente sabe, que a inteligência artificial tem sido aplicada de forma muito positiva na radiologia, por exemplo. Radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas.
recebem essas informações, elas são processadas por mecanismos de inteligência artificial que são anteriores à inteligência artificial generativa que foi comentada, né, que é o ChatGPT, Gemini, enfim, são as chamadas redes neurais, isso vem antes que a análise de imagens, para ajudar o radiologista a ser mais rápido, a ser mais eficiente, a evitar erros. Isso tem acontecido muito. Existem inteligências artificiais hoje aplicadas à ressonância que reduzem mais da metade do tempo. Quem já fez uma ressonância de coluna, por exemplo, sabe que é um exame muito demorado, muito complexo. O tempo tem reduzido a mais da metade utilizando ferramentas de inteligência artificial no software que está processando essas imagens. Certo. Então é um dado muito interessante que a inteligência artificial ela não é só na interação, não é só no bate-papo. Ela pode estar em todas as etapas do atendimento médico, que vai desde o diagnóstico, como eu comentei, ajudando, dando um suporte à decisão do profissional de saúde, do médico, no caso, o radiologista, como também nas tarefas administrativas repetitivas, que é processamento de contas médicas. No caso que foi comentado fortemente pela Ana Estela Haddad no primeiro bloco, que é a questão da interoperabilidade, como que sistemas diferentes conversam entre si. Isso é um novo paradigma da saúde, viu, André? Porque quando você consegue ter uma interoperabilidade entre os sistemas, eles se conversam, você consegue saber os exames, onde foram colocados, todos, tem muito mais eficiência e você muda a forma de praticar medicina e isso traz um novo paradigma de sustentabilidade dos serviços de saúde, das operadoras e de todo o sistema como um todo. Certo. Pedrotti, só aqui, antes da gente, de a gente encaminhar aqui o final do programa, que eu vou perguntar, inclusive, para a Angélica, né, os contatos aí, né, como é que a gente faz para conhecer o trabalho dela. Você só falou, a gente estava falando sobre a internet a inteligência artificial de alto risco, de ver a avaliação, né, de qual é o risco na avaliação, por exemplo, na utilização, por exemplo, ou na interação, melhor é o termo, entre a inteligência artificial e o paciente. Quando eu, como paciente, devo saber que eu estou correndo algum risco com a inteligência artificial? Existe isso ou não? Olha, ainda não tem uma regulação no Brasil. Isso está sendo amplamente discutido no Congresso. Tá? Existe um projeto específico de regulação que está sendo discutido neste momento. Existem algumas premissas óbvias. A primeira delas é a transparência. O paciente precisa saber que está falando com uma inteligência artificial. O médico precisa saber que aquele exame ele foi trabalhado por uma inteligência artificial. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se existir risco, esse risco deve estar documentado. Deve ter todas as etapas para mitigar o risco, a intervenção humana, a supervisão humana desse risco. E hoje, a adoção direta de diagnósticos por inteligência artificial, ela ainda é sujeita a certas regulações, a uma interação, a necessidade de uma validação completa dessa inteligência para que possa ser aplicada diretamente na prática diária. Quer dizer, tem que chegar no paciente já de forma segura, né? Angélica, queremos conhecer a sua atuação, queremos conhecer o seu projeto, como é que a gente faz? Aonde é que a gente acessa? Existe um site, né, chamado telesaude.fiocruz.br, bem facinho, em que a gente está trabalhando, esse ano é um ano temático, a gente está trabalhando envelhecimento ativo e saudável, né, e literacia digital, mas tem todo a gama de projetos, os cursos que são dados, então fiquem à vontade para navegar nesse portal aí. Tá certo. Angélica, obrigado. Pedrotti, só repetir o site da SD. saudedigitalbrasil.com.br. Lá nós temos todos os nossos contatos e nossas publicações, nossas cartilhas, manuais. Podem visitar que estamos à disposição. Muito bem. Eu só tenho a agradecer essas duas feras aqui, né? A Angélica e o Pedrotti. A gente fez um programa um tanto diferente aqui hoje, mas muito bacana, trazendo bastante informação, falando sobre um tema que eu tenho certeza que interessa a todos os milhões de brasileiros. Então, mais uma vez, Pedrotti, obrigado. Angélica, obrigado pela participação também, sua participação virtual. Transição fica por aqui. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Não esquece, @RedeTVT nas redes sociais. Curta, compartilhe, comente, dê sugestões. Veja o Transição. Não só esse, como todos os outros programas dessa temporada e das temporadas anteriores também. A gente se vê no próximo. Até lá.